Só ver aqui se Apareceu aceita. gravando. Pronto, tá gravando então. Então vou pedir para todo mundo checar aí seus microfones, tá tudo desligado, certo? E agradecer a disponibilidade do Aí, Lucas rapaz. inicialmente, Tá logo de gravando. cara. Agradeço demais, Lucas, pela disponibilidade para ajudar a gente aqui, falar de um tema que é bem importante. Tirar aqui, É né? do dia a dia aí do TRR, né? Quem que não deu um plantão noturno aí que precisou fazer um diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória e tudo, né? Então, assim, o Lucas não precisa nem de apresentações, mas não custa dizer que o Lucas foi egresso aqui da residência, né, do HGF, e foi para São Paulo, né? Foi para o HC. No HC, não foi, Lucas? Foi. Foi no HC de São Paulo. E aí fez pneumo. E aí, assim, fez pós-doc em Harvard. E é um dos melhores plantonistas que a gente tem. Um dos mais capacitados. E, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais indicadas, se não a mais indicada para falar sobre esse tema, insuficiência respiratória aguda. E é isso aí. Obrigado aí, Lucas, pela disponibilidade. Fique bem à vontade. Agradecer o Siqueira pelo convite. Com essa apresentação aí, fiquei até um pouco tímido. Ainda bem que ninguém está me vendo, então posso perder um pouco a timidez. Falar de um tema que eu acho que é uma constância no TRR, né? Eu acho, sem medo de errar, eu acho que todos os plantões, em alguma intensidade, vocês vão se deparar com intercorrência que envolva pacientes com insuficiência respiratória aguda. E essa minha aula, ela tem, digamos assim, uma primeira metade, que não tem como ser diferente, que é focada mais na fisiopatologia, que é onde a gente começa a insuficiência respiratória aguda, certo? Eu vou primeiro apresentar dois casos, que eles são casos do TRR, certo? Apesar de serem antigos. Então, são pacientes já de alguns anos atrás. O primeiro é uma mulher de 26 anos. O paciente tem uma leucemia linfóide aguda em quimioterapia. Ela está evoluindo com sonolência e desconforto respiratório nas últimas horas e apresentou um pico febril no dia anterior. Tem uma PA de 100 por 60, está taquicárdica, taquipneica, saturando 84% em ar ambiente, está taque dispneica, sonolenta, com Glasgow de 13 e uma ausculta pulmonar com estertores crepitantes bilaterais. No mesmo momento, imagine que você é chamado também para esse paciente. Um homem de 84 anos, internado em alguma enfermaria cirúrgica, está no 5º pós-operatório de hérnia abdominal encarcerada, evoluindo com sonolência e hipoxemia nas últimas horas, e relato de episódio de agitação do abdominal e delírio na noite anterior. Ele está normotenso, a frequência está 70, a frequência respiratória de 12, saturando também 84 em ar ambiente, está dispneico, torporoso com Glasgow de 10 e uma ausculta pulmonar sem alterações. No laboratório, o que chama a atenção da primeira paciente é uma leucopenia importante, na verdade uma pancitopenia com neutropenia grave. E no nosso paciente, chama a atenção a leucocitose discreta, uma alteração da função renal e os eletrólitos bastante alterados, também com anemia. A gasometria arterial colhida em ar ambiente dos dois pacientes mostra da primeira paciente um pH de 7,31, PO2 de 45, PCO2 de 60 e um bicarbonato de 28. Do outro paciente, um pH de 7,14, PO2 de 52, PCO2 de 91, bicarbonato de 30. Guardem esses casos, né, que a gente pode voltar para eles a qualquer momento, certo? Então, insuficiência respiratória aguda, na verdade, é uma síndrome heterogênea, né, que a gente atribui a diversas causas e cabe-se em diversas definições, né? Eu costumo falar que o paciente, por exemplo, tem várias situações que ele pode estar em insuficiência respiratória aguda com o pulmão e o coração funcionando normal. Isso pode acontecer, por exemplo, uma anemia profunda, isso pode acontecer por intoxicação por cianeto, intoxicação por monóxido de carbono. Então, quando a gente fala de insuficiência respiratória aguda, a gente tem que imaginar a falta da oferta de oxigênio, da captação correspondente, né, a nível celular. Na maioria das definições, envolve o uso de ventilação mecânica para você caracterizar. É óbvio que
essa incidência é muito difícil da gente estimar, vai variar muito do ambiente que você está trabalhando, emergência, qual o tipo de emergência, UTI, e é uma incidência crescente, principalmente pelo envelhecimento da população. No Brasil, a gente tem uma estimativa de hospital terciário, algo em torno de 1/4 a pouco mais da metade dos pacientes que estejam internados em UTI, certamente é um marcador de mau prognóstico. E dependendo da UTI que você estiver trabalhando, isso aqui excluindo UTIs pós-operatórias, pacientes que estejam em ventilação mecânica em UTI, a mortalidade chega a algo em torno de 31% a 48%, isso no Brasil, certo? Então, como eu falei, para definir, a gente precisa ter em mente que a nível celular, né, uma incapacidade do sistema respiratório de promover as trocas gasosas necessárias a nível celular. Gasometricamente falando, é um PO2 menor que 60 em ar ambiente e ou um PCO2 maior que 50, desde que com um pH menor que 7,3. Essa é a definição gasométrica que a gente precisa ter em mente. É óbvio que essa gasometria, se eu não olhar para o contexto do paciente, ela pode ser falha, né, em estimar a gravidade do paciente. Isso aqui pode ser desde um paciente que está preparado, né, ou um paciente que está muito bem lá, posição Beach Park no leito. Eu costumo, às vezes, pergunto para os residentes, né, se um paciente tem uma gasometria que está lá, um pH normal, PCO2 normal e um PO2 normal, se está boa ou ruim. E, na verdade, depende muito como está o padrão respiratório do paciente, a FO2 do paciente e a frequência respiratória do paciente. Se alguém está com a gasometria que você olha só para gás e parece normal, mas aquilo ali está às custas de uma máscara de reservatório a 100% e uma frequência respiratória de 48%, então o ideal é toda a gasometria ela vir junto com a FO2 que o paciente está e com a frequência respiratória, pelo menos, para a gente ter uma interpretação mais adequada. Lá no TRR, eu sempre peço, se possível, que a gente colete a gasometria em ar ambiente, né, sem oxigênio. Se possível, é óbvio que em alguns pacientes a gente não vai fazer isso. Então, essa demanda metabólica variável depende muito de quem é o nosso paciente, qual é a reserva que ele tem. Então, a gente sabe que a gente tem uma oferta de oxigênio que depende do conteúdo arterial de oxigênio, depende do nosso débito cardíaco, da hemoglobina, da saturação, que a gente vive numa situação de redundância, mais ou menos aqui. Então, quedas na oferta de oxigênio aos tecidos não levam a sofrimento celular, porque a gente tem uma reserva. Já um paciente que ele tem uma insuficiência cardíaca grave, uma anemia profunda, um DPOC grave, ele não vive aqui, ele vive aqui. Então, quedas na oferta de oxigênio chegam muito próximo a esse ponto bem aqui, chamado ponto crítico de extração. A partir desse ponto, quedas na oferta de oxigênio aos tecidos também correspondem a quedas no consumo. Então, a partir desse momento, a gente vai ter sofrimento celular. E aí a gente vai ter, por exemplo, um aumento de lactato, a gente vai ter um aumento maior das alterações sinais vitais do paciente, a gente pode ter as alterações clínicas da hipoxemia. Então, esse ponto é o chamado ponto crítico de extração. A partir daqui, quedas na oferta de oxigênio levam a quedas no consumo de oxigênio e a gente começa a ter sofrimento a nível celular. A gente classifica a insuficiência respiratória como tipo 1, que é a hipoxêmica, tipo 2, que é a hipercápnica, e podendo ainda ter a mista, ou tipo 3. Algumas fontes não consideram a mista ou apenas citam como evolução da tipo 1. Geralmente, na prática, é um paciente tipo 1 que está começando a fadigar, por exemplo. E a gente tem diversas causas, né? Causas hipoxêmicas, a gente pensa em diversas patologias pulmonares, infecções, síndrome do desconforto, edema agudo de pulmão, embolia, DPOC, asma, né, as mais diversas condições e causas, inclusive, extrapulmonares, como pneumotórax, derrame pleural, uma ascite volumosa com a síndrome compartimental abdominal. Causas de insuficiência respiratória tipo 2, que são as causas com hipercapnia, a gente vai dividir em causas centrais, por exemplo, medicações depressoras do sistema nervoso central, né, morfina, barbitúrico, benzodiazepínicos,
intoxicações por produtos metabólicos, encefalites, neoplasias, principalmente neoplasias extensas ou de fossa posterior, situações que levam à hipertensão intracraniana. A gente tem aqui como um mecanismo misto de tipo 2, que é a apneia do sono grave, cursando com hipoventilação da obesidade, que tem um componente tanto central como periférico. A gente tem as causas periféricas, que a gente vai dividir em neuromuscular ou de caixa torácica. Neuromuscular por alguns tipos de trauma, né? Trauma cervical, por exemplo. Algumas medicações. Tóxico metabólico, infecções. No caso, tóxico metabólico, por exemplo, uma picada por uma cobra coral, né, que tem um veneno neuroparalisante. Alguns tipos de distrofia muscular, né? E os exemplos clássicos, Guillain-Barré e miastenia graves. O que aqui é uma incapacidade a nível periférico de fazer um volume corrente adequado. E caixa torácica, que é os pacientes com cifoescoliose grave e restrição torácica. Por exemplo, por um fibrotórax. A gente não consegue inserir na classificação os problemas de vias aéreas, que eles estão, então, à parte, né? Uma característica bem à parte. Então, obstrução, situações que levam à obstrução de vias aéreas altas, como edema de glote, epiglotite, trauma, neoplasias, compressão extrínseca ou paralisia de cordas vocais, certo? Vocês vão de convir que esses pacientes, pelo menos aqui nas causas centrais e nas causas neuromusculares, se eu entubei o paciente, e se o problema é puramente esse, eu, de certa forma, resolvi a insuficiência respiratória dele, né? Eu não resolvi a vida dele, mas eu resolvi a insuficiência respiratória dele. Tem aquele paciente que você entuba, coloca um FiO2 de 21%, uma PIP de 5, e ele está lá saturando bem com gaso boa. A apresentação da insuficiência respiratória, fora a condição de base, vai depender da apresentação da hipoxemia e da hipercapnia. A hipoxemia levando à dispneia e aqueles sintomas de agitação, sudorese, às vezes o paciente se apresenta como delírio. Sintomas neurológicos são extremamente variados, pode ser desde confusão mental, agitação ou até mesmo convulsão. Eu já tive uma paciente que ela desaturava o esforço e ela sincopava, e a síncope era por hipoxemia, até os graus mais avançados, levando à depressão miocárdica e parada respiratória. E a hipercapnia, que vai ser principalmente efeitos a nível do sistema nervoso central, ou os efeitos que a acidose pode desencadear, como, por exemplo, desencadear uma arritmia, desencadear hipotensão, fibrilação atrial. Na hora de classificar, a gente vai dividir, né, puxar uma primeira chave, dividindo as causas hipoxêmicas e hipercápnicas. O que vai definir se ela é hipercápnica ou tipo 2, ou hipoxêmica, é o gradiente alvéolo arterial de oxigênio, certo? Essa continha aqui é uma conta arredondada do gradiente a nível do mar com FO2 a 21%. Você pode calcular por essa simples formulazinha aqui, 150 menos a soma de PaO2 mais PaCO2, certo? Em vez daquela fórmula enorme. Se ele está normal, então a causa é tipo 2. Isso é o que define a insuficiência respiratória tipo 2 e o mecanismo é algum tipo de hipoventilação. Se ele está aumentado, entra nas causas de insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, ou é um distúrbio VQ, que é a causa mais comum a nível de pronto-socorro, um shunt verdadeiro, ou alterações da difusão. Lembrando que o shunt verdadeiro ele não responde a oxigênio, né? Pelo menos não responde bem ao oxigênio. Então, hipoventilação, né? Aqui é a causa base da insuficiência respiratória tipo 2. Basta a gente lembrar da fórmula da ventilação alveolar. Frequência respiratória vezes o volume corrente menos o volume do espaço morto. O problema tem que estar aqui. Então, por exemplo, aquelas causas centrais, o paciente tem alteração do drive, então vai ter uma frequência respiratória mais baixa. Alterações neuromusculares, por exemplo, uma crise de Guillain-Barré, o paciente não faz um volume corrente adequado. Alterações de caixa torácica também. As alterações de vias aéreas acabam impactando no volume corrente e aumentando muito o espaço morto. Paciente com broncoespasmo severo, né, um mecanismo misto de insuficiência respiratória, ele aumenta muito o espaço morto fisiológico, né, levando à retenção de CO2. Então, o problema necessariamente está nessa forma.
À medida que eu vou reduzindo a ventilação alveolar de um paciente, o PCO2 ele é muito sensível, ele vai subindo rapidamente. Mas chega um ponto da hipoventilação alveolar que o PO2 também cai. Inicialmente ele não se altera tanto. Então esses pacientes eles também vão se apresentar hipoxêmicos. Porém, toda a hipoxemia dele se deve ao aumento de PCO2. Lembrem dessa curva. Alterações de distúrbio, ventilação e perfusão, né? O principal mecanismo na prática de insuficiência respiratória hipoxêmica, né? E é o principal mecanismo, provavelmente, nas intercorrências que vocês vão atender. Mas claro que muitas vezes a gente tem um mecanismo combinado, né? Os pacientes são complexos, tem mais de um problema envolvido. O que acontece, né? Existe um certo distúrbio VQ já natural do acoplamento da ventilação e perfusão pulmonar. Aqui não cabe eu entrar em muitos detalhes nessa parte, mas como é que eu explicaria melhor o distúrbio VQ para alguém? Cito o exemplo de um paciente, por exemplo, que ele teve um câncer de pulmão no lobo, sei lá, inferior direito, e ele retirou o lobo inferior direito. E ele chega para você para uma queixa de diarreia, e ele está saturando 98%, e ele está sem queixas respiratórias. E chega um outro paciente, que ele não tem nenhum problema pulmonar, mas ele está com a pneumonia pegando todo o lobo inferior direito. E ele chega hipoxêmico e com desconforto. Por que esse paciente está hipoxêmico e o outro que não tem o lobo inferior direito não está hipoxêmico? Por causa do distúrbio VQ, né? Esse paciente que tirou o lobo inferior, ele ligou o brônquio, ele ligou a artéria lobar, então ele tem um acoplamento da ventilação e perfusão. Além disso, o nosso pulmão ele é inteligente, né? Áreas mal ventiladas sofrem vasoconstrição, né? Direcionando o fluxo sanguíneo para áreas melhor ventiladas, para melhorar a relação da ventilação e perfusão. Um paciente que está com pneumonia, que está inflamado, aquele lobo, ele, além de não estar sendo bem ventilado, ele libera mediadores inflamatórios que quebram esse mecanismo de vasoconstrição, podendo inclusive ter uma vasodilatação. Então ele vai perfundir um lobo que não está sendo ventilado, levando ao distúrbio VQ. O distúrbio VQ ele caminha para dois polos. Um polo, que é o efeito shunt, que o exemplo maior é a síndrome do desconforto respiratório agudo. Isso vai ocorrer quando o paciente começa a ficar refratário ao oxigênio, porque num primeiro momento o oxigênio corrige, de certa forma, o distúrbio VQ. E um outro polo, que é o chamado efeito espaço morto, que o exemplo maior seria o TEP. É uma área que é bem ventilada, mas que não é perfundida. Então, a relação aqui, ventilação-perfusão, tende a zero, e aqui essa relação, ventilação-perfusão, ela tende ao infinito. São os dois polos do distúrbio. A maioria dos pacientes vai estar aqui no meio, né? O shunt verdadeiro é uma situação muito rara no ambiente de emergência, até porque esses pacientes, muitas vezes, eles são adaptados à hipoxemia. E as condições que levam a isso são condições raras na nossa prática clínica. A gente vai ter uma hipoxemia secundária a um grande desvio do débito cardíaco, e você dá o oxigênio, você não corrige a hipoxemia. Aquele paciente está lá saturando 80%, está tranquilo, está cianótico, tem baqueteamento digital, e você dá uma máscara de Venturi para ele, ele sai de 80% para 85%. Existem causas intracardíacas e extracardíacas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fístula arteriovenosa pulmonar. No raio-x, a apresentação pode ser essa mesmo, né, simulando, às vezes, uma pequena massa ou uma consolidação, certo? Fístulas desse tamanho, elas costumam roubar boa parte do débito cardíaco, levando, às vezes, também a uma insuficiência cardíaca de alto débito. Aqui é uma imagem tomográfica de uma fístula, certo? Aqui nesse corte a gente consegue ver um vaso arterial e um vaso venoso, né? Então o sangue vai, passa pela malformação e volta sem ir para os capilares, né? Sem ter troca gasosa. Aqui é só um exemplo de um tratamento endovascular, dispositivos que são colocados dentro da fístula para induzir uma trombose local e corrigir o problema sem cirurgia. Alterações da difusão, né? Então aqui a troca gasosa está comprometida ou porque a membrana alveolo-capilar está espessada,
ou ela está infiltrada, está cheia de líquido, né? Então, alguma coisa está interferindo na membrana alveolo-capilar, ou o paciente tem uma perda importante da área total de troca gasosa, como, por exemplo, um paciente com enfisema, que aquele enfisema é destruição alveolar. O exemplo maior são pacientes com doenças intersticiais, aqui o paciente com bastante fibrose, com padrão de faveolamento, um paciente com fibrose pulmonar idiopática. Então, esses pacientes, característica deles, eles respondem muito bem ao oxigênio, eles podem estar saturando 97%, mas pelo simples fato deles se levantar, ou às vezes até girar na cama, a saturação cai muito rápido. Então, é fácil dessaturação a esforços, tipo de alterações de difusão. E também está muito presente nos pacientes com hipertensão pulmonar, por uma perda de leito vascular. Então, esses são os determinantes da difusão. Na prática, a maioria das vezes o problema vai estar aqui, com a diminuição da área total. Um paciente, por exemplo, com grande sequela de tuberculose, que destruiu um pulmão inteiro dele. Esse aqui é o motivo pelo qual esses pacientes com fibrose desaturam tão rápido ao esforço. Né? A gente tem um tempo de trânsito capilar que demora mais ou menos 75 segundos. O que é esse tempo? É o tempo que uma hemácia leva para sair lá do ventrículo direito e chegar no átrio esquerdo. Sendo que com mais ou menos 0,25 segundos, a gente já tem uma saturação total da hemoglobina. E a gente tem um tempo de trânsito capilar redundante. Isso em pessoas normais. O que acontece? Se na verdade eu tenho uma membrana alveolo-capilar fibrosada, espessada, infiltrada, como esse paciente aqui, o meu tempo pode ser que demore o tempo total, de 0,75 segundos, para saturar a hemoglobina. O problema é que, pelo simples fato de eu me levantar e começar a andar, eu já aumento muito o meu débito cardíaco. Na hora que eu aumento o meu débito cardíaco, o que acontece? Esse tempo não mais leva 0,75 segundos. Eu acelero o sangue pelo pulmão. E aí não dá tempo de saturar a hemoglobina. Esse é o mecanismo que esses pacientes com fibrose desaturam tão rápido ao esforço. O tratamento da insuficiência respiratória aguda, sempre a gente começa lá no básico, nos ABCs, né? Nível de consciência, circulação, avaliar a via aérea. E o tratamento vai ser uma combinação de oxigênio-terapia, suporte ventilatório, identificação e tratamento da causa básica. Ventilação não invasiva, acho que é uma rotina na nossa prática no TRR, vai ser uma rotina em qualquer UTI, em qualquer sala de emergência. É obviamente mais confortável que a ventilação invasiva, não requer sedação ou pode requerer uma sedação leve. Tem uma menor incidência de complicações. O sucesso basicamente depende da seleção. Então, se você indicou para o paciente certo, você vai ter sucesso no método. Depende também da técnica utilizada e da interface utilizada. Né? Nunca deve ser utilizado para retardar uma intubação evidente. Né? Nunca deve ser também insistida eternamente na VNI. Né? Acontece muitas vezes em troca de plantão, na madrugada, enfim, isso pode causar grande prejuízo para o paciente. Então, vamos ver um pouco sobre a VNI. As indicações clássicas, pessoal, persistem o DPOC exacerbado, principalmente aquele que é hipercapnico, e o edema pulmonar agudo cardiogênico. Essas duas situações, não hesitem em começar a VNI, porque isso aqui muda realmente a mortalidade dos pacientes, isso previne muitas intubações. Essas indicações clássicas permanecem até hoje. Né? Algumas outras indicações, insuficiência respiratória hipoxêmica, em alguns casos selecionados, né, sabendo que tem uma chance de falência grande, né? A gente inclui, por exemplo, aqui pacientes imunossuprimidos, certo? Pacientes que vão ter sérios prejuízos com a intubação. Pós-operatório de cirurgias de grande porte, a gente pode excluir aqui cirurgias que envolvam anastomoses alta, como, por exemplo, cirurgia de esôfago ou uma cirurgia extensa gástrica. A gente evita VNI nesses pacientes. Nos demais pós-operatórios, pode ser muito benéfica. E é uma grande ferramenta para o desmame de ventilação mecânica em pacientes com DPOC, mesmo pacientes que falharam nos testes de respiração espontânea. Mas aqui seria um outro assunto. Imaginando nossa prática lá no TRR, a gente pode fazer a ventilação não invasiva com um ventilador convencional ou com um ventilador específico para VNI. Lembrando que já existe
uma série de ventiladores modernos que eles têm a função VNI, né? Então você teria a junção dos dois em um só. Não é o que a gente tem no HGF, certo? Ventilação convencional, a gente tem um ajuste mais rigoroso de parâmetros. A gente tem um ramo inspiratório separado do ramo expiratório. Em teoria, isso pode evitar uma certa reinalação de CO2, mas que não ocorre muito na prática. A gente tem flexibilidade, no sentido de que se quiser entubar o paciente, o ventilador já está ali, já está montado, é só passar o tubo. Porém, ele é incapaz de lidar com vazamentos. Então, vai levar a uma perda da pressão e do volume que você está querendo dar para o seu paciente. Esses vazamentos eles vão levar a disparos frequentes de alarmes. E isso vai gerar um certo prejuízo, primeiro, porque vai banalizar os alarmes, e segundo, porque o alarme, ele também pode, dependendo do alarme, ele pode cortar o ciclo, e aí você pode não conseguir manter o paciente ali pressurizado. Já um ventilador específico para VNI, você vai ter, em geral, um ramo único, né, uma traqueia única, de inspiração e expiração. Ele é programado para compensar vazamentos de até determinada monta. Você acaba tendo uma melhor sincronia do paciente com o ventilador. Aqui eu dou exemplo do nosso famigerado Synchrony, né? Que eu sinto dizer que não é um aparelho de BiPAP dos melhores, não é o que a gente indica por aí, certo? A gente sabe, por exemplo, para ofertar um FO2, a gente consegue isso por uma certa gambiarra, né? Um encaixezinho do oxigênio lá, a gente não sabe direito a FO2 que a gente está dando. Ele não é adequado para pacientes, por exemplo, que vão ficar longos períodos em ventilação mecânica. Ele não é adequado para pacientes traqueostomizados, por exemplo, né, que vão ficar lá na VNI, certo? Ele não tem um disparo adequado, certo? Já aqui exemplo de um BiPAP melhor, um BiPAP Vision, que você ajusta a FO2, o volume corrente, o disparo, tudo na tela do ventilador, né, e um aparelho também próprio para VNI. Só para citar aqui o exemplo de um aparelho mais moderno, certo? Mas assim, o Synchrony resolve o problema na maioria das vezes. Se o paciente falhou, não é por causa do aparelho, é porque ele realmente precisa ser entubado. Até um quarto a um terço dos pacientes, eles podem ter uma má adaptação com a interface. Isso leva vazamento, reinalação de CO2. Se você insistir, pode levar até a lesões na pele, até escara na face, e obviamente leva a uma falha da VNI. A gente tem 3 interfaces principais, né? O helmet, o capacete, só recentemente que está sendo mais utilizado no Brasil, ainda em alguns locais, por exemplo, na Unimed, ainda sob forma de protocolo, né, que veio junto com o Covid, mas parece ser extremamente promissor. A full face, que é teoricamente, em tese, é mais confortável para o paciente, é o que a gente acaba preferindo, e a oro-nasal, que é o que a gente tem lá no TRR. Apesar da gente preferir a full face, já foi feito estudo comparando as duas, e não tem, assim, uma evidência científica que favoreça realmente o uso da full face, não. Mas, em geral, é mais confortável, né? Você consegue até, digamos assim, interagir melhor com o paciente, que você consegue ver melhor os olhos dele, por exemplo. Com relação aos modos, a gente vai ter um modo que você vai fornecer uma pressão contínua, que é um modo de CPAP, ou você vai ter um binível pressórico, né? Vai ser uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória. Os benefícios de cada um. CPAP, você tem apenas um pequeno ajuda em reduzir o trabalho respiratório do paciente. Não é um tratamento para um paciente que está com sinais já de fraqueza muscular, por exemplo. Isso a gente vai conseguir com o BiPAP. O aumento da ventilação alveolar, portanto, voltando lá para os slides anteriores, aqueles pacientes que estão hipoventilando, por exemplo, um paciente numa crise miastênica, isso a gente não consegue com o CPAP. Então, jamais poderia ser uma indicação para eles. Isso é uma propriedade do BiPAP, né? Eu preciso do delta para aumentar a ventilação alveolar. Recrutamento alveolar, eu consigo com o CPAP. E eu consigo com o BiPAP desde que eu forneça uma EPAP elevada, né? Que é uma pressão expiratória elevada. Conforto, o BiPAP vai ser um pouco mais confortável, é mais fisiológico. Já o CPAP, você pode estar disponível de aparelhos que só tem o CPAP, né? E para o uso em outros ambientes, ele é muito mais barato, né? E mais disponível. No ambiente hospitalar, geralmente a gente tem o BiPAP. Ajustes iniciais, acho que essa é a tela que a maioria queria chegar, né? Lógico que isso é individualizado
e o ajuste ele não para, né? Ele é dinâmico. Apenas são sugestões para ajustes iniciais. Nas 3 indicações principais que vocês vão ver no TRR, também na sala de emergência, enfim. Paciente com DPOC, você vai preferir o modo de BiPAP. Se o aparelho lhe der o volume corrente, você vai monitorar um delta de pressão que esteja fazendo mais ou menos um volume corrente entre 6 e 8 ml por quilo e visando manter a frequência respiratória do paciente menor do que 30. Uma sugestão, por exemplo, seria um IPAP de 12 e um EPAP de 6 inicial, e a partir daí você vai ajustando. Aumenta esse delta se o volume corrente estiver maior, né? E você vai aumentar a EPAP, mais se o paciente ainda estiver hipoxêmico. Muitas vezes não é o problema desses pacientes com DPOC. Inicialmente você evita PIPs mais elevadas, certo? Insuficiência respiratória hipoxêmica, você prefere um modo de BiPAP também, e você começa com uma EPAP de pelo menos 8, também visando um volume corrente entre 6 e 8 ml por quilo. Então, a sugestão aqui seria um IPAP de 12 e um EPAP de 8, você vai aumentando conforme a tolerância e o conforto do paciente. Edema agudo de pulmão, eu posso sim optar por um CPAP. O CPAP vai ter benefícios adicionais, além do recrutamento alveolar para esse paciente, vai ter benefícios hemodinâmicos, e aí você mantém aquela pressão constante na caixa torácica, reduzindo o retorno venoso, reduzindo a congestão, facilitando o trabalho cardíaco, e a gente inicia geralmente com 10, certo? Pessoal, indicativos de falência. Você está diante do seu paciente, situações que você não vai insistir na VNI, certo? Levar isso para a prática. Necessidade de FO2 muito alta não combina com VNI, certo? A gente tem limites de pressões para trabalhar. Estou chegando no IPAP de 20, também não combina mais com VNI. Eu vou ter uma grande... Na menor das hipóteses, eu vou ter uma grande chance de VILI, né, de lesão induzida pela ventilação. Isso não existe só na ventilação invasiva, isso existe na VNI também. Lembrando que esse paciente ele não está sedado, ele não se protege. Pacientes não melhoraram, né? Você não veio resposta 1 a 2 horas de VNI, porque provavelmente não adianta VNI para ele. Aquele paciente que a máscara escorrega para o lado e ele já desatura bastante, em geral é um indicativo de falência também. Pacientes que estão lá sonolentos, extremamente agitados, sudoreicos, taquicárdicos, com dor precordial, também são indicativos de intubação, geralmente. Se você indicou a VNI, deve saber que a taxa de falência ela é extremamente baixa para edema agudo de pulmão, principalmente para DPOC, mas ela aumenta muito na insuficiência respiratória pós-extubação e na insuficiência respiratória hipoxêmica, excluindo essas 2 causas, né? Com relação ao cateter nasal de alto fluxo, hoje já uma realidade no HGF, esperamos que tenham mais bases disponíveis, né, a cada momento que vai passando, né, é uma terapia extremamente promissora que no COVID salvou muitas intubações, certo? A evidência dele fora da pediatria, né, a evidência maior, já tem vários estudos mostrando benefícios, mas surgiu nesse estudo no New England, que ele comparou uma quantidade muito grande de pacientes com insuficiência respiratória. Eles excluíram pacientes com doença pulmonar crônica, eles excluíram pacientes com edema agudo cardiogênico e excluíram pacientes que tinham contraindicação à VNI. E, por último, eles excluíram também pacientes hipercápnicos, certo? Ou seja, foi para a insuficiência respiratória no paciente que não é por edema agudo cardiogênico, que não é já um pneumopata crônico e que não estava hipercápnico. Sobraram por volta de um pouco mais de 100 pacientes, que eles dividiram em 3 braços. Um grupo para cateter nasal de alto fluxo, um grupo para oxigênio apenas, e um grupo para ventilação não invasiva. A maioria dos pacientes eram, por exemplo, vozinhos com pneumonia, SARA leve, pós-aspiração, enfim. Os pacientes eles eram bem homogêneos, certo? Um estudo muito bem desenhado. Aqui mostrando as patologias, né? Muitos pacientes com pneumonia. O que a gente viu? Que ao nível de 28 dias, o cateter de alto fluxo, ele leva menos para intubação. Né? Tem uma chance maior de o paciente não ser intubado. Se eu pegar os pacientes mais hipoxêmicos, pacientes com uma relação PF menor que 200,
Em 28 dias, isso também leva a uma menor mortalidade. Então, para o paciente bem selecionado, o catéter de alto fluxo ele é mais confortável, ele leva a menos intubação, e se for um paciente muito hipoxêmico, ele também leva a uma menor mortalidade. Né? Então, isso é algo que a gente tem que batalhar, tem que indicar para os nossos pacientes. Porém, ele ainda não é tão estudado para pacientes que tenham hipercapnia. E lembrando que para um paciente em edema agudo de pulmão, a gente já tem uma terapia que funciona. Não precisa inventar, né? Quanto mais hipoxêmico o paciente, mais ele vai se beneficiar do cateter de alto fluxo, certo? Pessoal, indicações de ventilação mecânica invasiva, ou seja, de intubação orotraqueal. Então, a insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, refratária a esse tratamento inicial. Aquele paciente que eu tenho a necessidade de descansar a musculatura respiratória dele, por exemplo, o paciente está com um choque séptico de foco urinário, está com 40 ml de nora, está com vasopressina, está acidótico, está com a frequência respiratória de 36. Esse paciente precisa ser entubado, ele está saturando bem com um cateterzinho de oxigênio, ele precisa ser entubado porque ele precisa descansar, né? Esse perfil de paciente chega a consumir 30, 40, 50% do débito cardíaco do DO2 apenas pela musculatura respiratória. Em condições normais, em repouso, a gente consome 5% do DO2 para a nossa musculatura respiratória. Então, esse paciente precisa redirecionar o corpo dele para combater o choque. Você ceda esse paciente e ventila esse paciente, você está ajudando ele a combater o choque. Situações que a gente precisa proteger as vias aéreas e aquelas situações extremas, né? Se é chamado um paciente cirrótico, Child C, que já tem relato de varizes, faz hemorragia digestiva lá de grande monta, está sangrando por todo lado. Você vai esperar ele desaturar ou ele chocar para entubar? Você já entuba, uma situação extrema, ele vai precisar de via aérea. E aí a gente precisa conhecer as contraindicações à VNI, que eu acho que todos vocês já conhecem. Só lembrar de evitar, né, nos pacientes que estão vomitando bastante e naqueles pacientes que estão com falência de VD. Então, eu chamo a atenção para se a suspeita principal da insuficiência respiratória do seu paciente for um TEP agudo, evite VNI nesses pacientes, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre ultrassom agora, certo? Que não é, pelo menos, uma realidade na prática dos nossos plantões no TRR, mas com certeza, cedo ou tarde isso vai ser mais disponível, é algo que todo mundo tem que estar sabendo trabalhar com isso, certo? E aí a gente vai usar esse quadro clínico. A gente tem uma mulher, 28 anos, gesta 2, P2, um pós-parto recente, evoluindo com dor torácica ventilatório, dispneia e tosse produtiva com hemoptópsis. Isso imaginem há 2 dias. E um edema discreto de membros inferiores. Imagina que você está na sala de emergência, o raio-x está quebrado e o laboratório só daqui a 3 horas vai sair o resultado. Então você tem um ultrassom, você faz um eco, e aqui é o eco, não é obviamente o eco do especialista, você avalia apenas poucas coisas, e você vê uma função ventricular esquerda normal, na janela apical de 4 câmaras você vê um ventrículo direito normal, você vê uma veia cava inferior que colapsa mais de 50% com a expiração, e você faz um ultrassom pleural que você vê linhas B anteriores à direita e linhas A à esquerda. É óbvio que a nossa interação está prejudicada por essa aula à distância, então não posso sabatinar vocês e perguntar o que é que vocês achariam, mas aqui, com esse quadro clínico, a gente poderia pensar inicialmente num TEP, a gente poderia pensar, por exemplo, numa miocardiopatia periparto, com edema agudo de pulmão, mas essa avaliação apenas com anamnese e ultrassom favorece uma paciente, por exemplo, séptica, com pneumonia mais sepse. Então, é uma ferramenta não invasiva, uma ferramenta barata, né, desde que esteja disponível, e pode nos ajudar muito no manejo dos pacientes com insuficiência respiratória. E aí tem um protocolo de um artigo chamado protocolo Radius, que eu vou passar para vocês, que é assim, uma coisa que pode ajudar bastante a gente, né? E só na prática que a gente vai... E lógico, muitas vezes a gente vai fazer uso também do raio-x, né? Do nosso exame físico, dos exames laboratoriais, para a gente chegar no melhor consenso de conduta.
Então, esse protocolo ele segue essa sequência. Você faz um eco, você avalia a veia cava inferior, avalia a linha pleural e avalia derrame pleural para pacientes que estejam em insuficiência respiratória. O eco é o que a gente costuma ter maior dificuldade, né? É a parte mais difícil, aqui para não especialistas. É importante que deve preceder as outras avaliações para a gente levar em conjunto a avaliação do eco, para ter uma melhor avaliação dos próximos passos. E lógico, a gente vai fazer uso, como eu falei, do raio-x, dos outros exames disponíveis. A gente busca responder 4 perguntas no eco. Como está a função ventricular esquerda? Se tem derrame pericárdico? Em tendo derrame pericárdico, se tem sinais de tamponamento cardíaco? E se tem sinais de TEP, no caso, ventrículo direito, né? A gente consegue ver o ventrículo, o normal é ele bater algo em torno de 1/2 a 1/3 do seu diâmetro. Isso é o normal, né? Então ele reduz a 1/2 a 1/3 do seu diâmetro na diástole. Então a gente faz meio que um olhômetro e vê se ele está com hipocontratilidade leve, moderada ou grave, certo? Não precisa quantificar nada. A gente vai ter 3 janelas principais que a gente vai buscar a melhor para o nosso paciente. A janela subxifoide costuma ser a melhor para ver, por exemplo, derrame pericárdico. A gente tem a janela paraesternal. A paraesternal ela é muito boa, por exemplo, para diferenciar um derrame pericárdico de um derrame pleural, que as derrame pleural grande às vezes dá dificuldade em saber se tem derrame pericárdico também, porque eles ficam separados pela aorta, certo? E a janela apical de 4 câmaras, que a gente coloca aqui abaixo do mamilo, que a gente consegue ver as 4 câmaras numa mesma janela. Essa aqui é a melhor para ver o ventrículo direito, porque você consegue ver a relação, você consegue ver se tem um movimento paradoxal do septo, e a gente consegue ver como está a contratilidade do ventrículo direito comparando com o ventrículo esquerdo, certo? Aqui, obviamente, seria um exame dinâmico, né, mas é um derrame pericárdico que está tendo colapso do átrio direito, isso vem antes da restrição diastólica do ventrículo direito, que é um sinal de tamponamento, certo? É um sinal bem precoce de tamponamento, começa a ter sinal de colapso atrial. Lembrando que o derrame pericárdico está comprimindo mais o ventrículo direito, né, as câmaras direitas que o esquerdo, são só elas que vão alterar primeiro. E aqui já o colapso do ventrículo direito, um derrame pericárdico, aqui já é o paciente em choque, tamponado mesmo. A gente vê aqui o ventrículo esquerdo aberto e o ventrículo direito colapsado, né? Lógico, chegar nesse ponto aqui já fica fácil para enxergar. Aqui, obviamente, que seria também um exame dinâmico, não tem como ver isso pela foto, mas é uma janela que a gente está vendo aqui as 4 câmaras na mesma janela. Geralmente a gente consegue isso na apical de 4 câmaras, e a gente veria uma hipocinesia do ventrículo direito com uma contração desproporcional no ápice do ventrículo direito, né? Esse sinal, essa heterogeneidade no batimento do ventrículo direito é um sinal sugestivo de embolia pulmonar, certo? Os pacientes em insuficiência respiratória, muitas vezes eles precisam do manejo adequado da volemia. E muitas vezes eles estão chocados também, estão com estabilidade hemodinâmica. E você fazer um soro desnecessário para um paciente de insuficiência respiratória, isso pode ser o diferencial, por exemplo, para levar uma intubação. Então, avaliar a responsividade a fluido é essencial no manejo desse paciente. A gente coloca aqui na posição também subxifoide, o probe, e a gente vai procurar a veia cava inferior no exato ponto que ela entra no átrio direito e vendo um vaso que chega a 90 graus da veia cava inferior próximo da entrada no átrio, que é a veia hepática. Esse é o local ideal para você medir. E aí você vai ver uma variabilidade da veia cava inferior com a inspiração. Tem locais que colocam que isso só é mais válido em pacientes que estão sedados, né, em ventilação mecânica, mas na verdade, na prática, a gente pode usar isso, os pacientes que estão lá acordados, certo? Então, uma colapsibilidade da veia cava maior que 50% indica que o paciente responde a volume, certo? Aqui, por exemplo,
A veia cava inferior que está colapsando, né? Então, isso, quando está desse jeito, você nem precisa medir nada, né? Já fica no olhômetro sabendo que tem um sinal de responsividade a volume. A veia cava inferior, o diâmetro da veia cava inferior, ele se correlaciona diretamente com a PVC, certo? A gente tem um artigo mostrando isso. Então, é uma forma indireta de você medir a PVC. E aí, muito cuidado. Se você está vendo que seu paciente colaba ou reduz bastante o diâmetro da veia cava inferior, isso significa responsividade a volume. Mas imagine que seu paciente ele é um renal crônico, que não dialisou hoje, anúrico, que não está chocado, que o lactato dele está bom. Você está avaliando ele por dispneia. Tá, ele responde a volume, mas ele precisa de volume? E aí vem a clínica, né? Então, responsividade a volume não é igual a necessidade de volume. Você vai avaliar o prejuízo de fazer esse fluido. E o ultrassom pleural ou pleuropulmonar? A gente vai buscar sinais de pneumotórax, derrame pleural e o edema intersticial versus consolidação, certo? A gente coloca o probe, e aí você pode colocar tanto... a gente acaba colocando para a pleura mais o probe vascular, certo? Porque ele dá uma nitidez maior, né? Mas porém uma profundidade menor. A gente vai ver sombra de 2 arcos costais, a gente vê a linha pleural, a gente vê o subcutâneo se movimentando num plano diferente do pulmão, que vai estar abaixo da linha pleural. E aí a gente vê as linhas A, elas ficam aparecendo e desaparecendo. Elas são paralelas à linha pleural, e elas são sinais de normalidade, certo? Elas vão desaparecer em uma série de situações, como, por exemplo, a telectasia, pneumotórax, certo? Mas a presença de linha A é um indicativo de normalidade, é o que eu espero encontrar. Eu posso ligar o modo M, que é um modo temporal, que eu vejo melhor por planos. E aí eu vejo a pleura, os arcos costais, e eu vejo esse sinal que a gente chama de seashore sign, né, que é como parece, você vindo de cima, uma praia, tem o mar e a areia. Eu nunca achei isso muito parecido com isso, não, mas... lembrando que aqui você tem que ter paciência. Quanto mais espaços intercostais você avaliar, mais rico vai ser o seu exame. O modo M, que é esse modo temporal, ele é o modo... Você tá procurando lá um pneumotórax. E aí você ficou suspeito. Aí você bota o modo M. É o modo mais fácil para você achar um pneumotórax, que é quando você acha o chamado lung point. Você tem duas camadas que elas estão deslizando e de repente elas perdem esse contato. Aqui seria uma coisa dinâmica, não está claro aqui para vocês, que é bastante sensível para dar um diagnóstico de pneumotórax, principalmente se você avaliar muitos espaços intercostais. E aí, como eu estava falando, no modo M, a gente vê o seashore sign, que é o normal. Se ele fica um único padrão, né, no modo M, então você colocou aqui o modo M, e não tem aquele padrão clássico seashore, né, que é o chamado stratosphere sign, parece tudo uma coisa só, isso é bastante indicativo de pneumotórax se você flagra a transição. Acho que aqui está bem nítido para vocês. Então, se muda desse padrão para esse padrão, no modo M, certo? É claro que isso aí a gente só aprende fazendo muito exame, na prática, enfim. E as linhas B, as famosas linhas B. Importante já ter feito a correlação com o eco. Porque as linhas B, elas refletem um preenchimento nos septos ou nos alvéolos, que geralmente é patológico. Então, pode ter linhas B, por exemplo, numa doença fibrosante, pode ter linhas B onde tem edema, pode ter linhas B num processo inflamatório, como pneumonia. Elas são aquelas linhas que elas vão ser perpendiculares à linha pleural e elas ficam aparecendo e desaparecendo lá para você. Elas são mais válidas se elas forem mais de 3 por espaço intercostal, se você visualiza mais de 3 linhas B, e em regiões anteriores do tórax, porque nas regiões posteriores elas podem ser mais inespecíficas. Por exemplo, se elas são múltiplas e bilaterais, isso é mais compatível, por exemplo, com edema agudo de pulmão.
Linhas B unilaterais, como no caso clínico da gestante, fala a favor mais de um processo inflamatório, né? Ela tem uma pneumonia localizada. Então, múltiplas e bilaterais, eu vou lembrar de congestões, eu vou lembrar de SARA e de doenças intersticiais. E o derrame pleural, que a gente procura ali, a gente tenta achar o diafragma e o fígado, né? O fígado tendo a referência à direita, é bem mais fácil de visualizar o derrame pleural do que à esquerda. E aí ele lhe ajuda tanto a quantificar um derrame pleural, a ver as características, se tem septações, que pode indicar um material infeccioso, né? E ajuda também a guiar um procedimento, né? Toda essa análise, tirando o eco, a gente faz isso muito rápido, só precisa ter uma ultrassom de qualidade. E principalmente se for um paciente que coopere, não for um paciente que esteja muito monitorizado, ou um paciente obeso pode dificultar a visualização da veia cava inferior, mas são todas avaliações relativamente fáceis de fazer. Aqui a gente está vendo o diafragma e um grande derrame pleural com o pulmão condensado embaixo. Um derrame pleural, mas que ele é todo hipoecóico. E a gente consegue ver o diafragma lá se mexendo, que ajuda a localizar. Não sei se vocês lembram ainda dos casos iniciais da aula. Era a paciente da hematologia neutropênica. Vou voltar rapidamente. Né, para quem quiser dar uma olhada rápida. E eles tinham essas gasometrias. E a gente vai concluir os casos após toda essa explicação. Esse aqui é o raio-x da primeira paciente, aqui tinha LLA. E esse é o raio-x do segundo paciente, que está, a grosso modo, normal. Essa paciente, calculando por aquela gasometria, tem um gradiente alvéolo arterial de oxigênio de 45. Portanto, a troca gasosa dela está comprometida por algum daqueles mecanismos. E o outro paciente, que estava com PCO2 de 91, tem um gradiente alvéolo arterial de oxigênio de 7. É um gradiente normal. Então, a insuficiência respiratória dele é puramente por hipoventilação alveolar. Esse paciente está descartado, por exemplo, um TEP. Não daria um gradiente alveolar arterial de oxigênio normal. Essa paciente tem uma neutropenia febril, está evoluindo com síndrome de desconforto respiratório agudo. Já esse paciente, ele está no pós-operatório, em dieta zero, cheio de distúrbio hidroeletrolítico, estava com dor, delírio, foi feito morfina na noite anterior, está com a função renal alterada. Ele está com intoxicação por opioide e uma fraqueza muscular secundária, hipocalemia, hipomagnesemia, possivelmente hipofosfatemia também, que ele estava há 5 dias em dieta zero e sem NPT. Então ele está fazendo uma hipoventilação, tanto por um mecanismo central como periférico. Aqui a gente faria um antibiótico de amplo espectro. Poderia tentar uma VNI com 2 níveis de pressão e suplementação de oxigênio, mas já sabendo que tem grande chance de precisar de intubação. Aqui a gente faria antídoto, naloxone, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, e a gente poderia tentar uma VNI com 2 níveis de pressão para tentar lavar aquele CO2. Então, diante do paciente com insuficiência respiratória, sempre buscar a causa básica e sempre calcular, principalmente se você não sabe o diagnóstico do seu paciente, sempre calcular o gradiente alveolar arterial de oxigênio. Só os valores extremos aqui, eles já podem excluir alguns diagnósticos. Isso é o que determina se é uma insuficiência respiratória tipo 1 ou tipo 2. Tipo 1 a gente vai dar oxigênio, CPAP ou BIPAP em alguns casos. Tipo 2, se não tem indicação ainda de intubação, é sempre um BIPAP. Os pacientes que melhoram clinicamente ou que respondem a VNI, ótimo. Nos demais, intubação e ventilação mecânica invasiva. Se na primeira avaliação o paciente já tem uma contraindicação à ventilação não invasiva, você já procede à intubação com a ventilação mecânica invasiva. Agradecer aí o convite, né? Eu sei que essa aula tem um grande componente de fisiopatologia, mas eu acho importante a gente compreender a fisiopatologia
fisiopatologia das doenças para a gente poder tratar. Por exemplo, se eu conheço uma miastenia graves, falar meu paciente de insuficiência respiratória, eu sei que se eu der o medicamento que ele pode não ter tomado, colocar na VNI, eu sei que em horas ele pode melhorar. Se eu fizer isso com um paciente com Guillain-Barré, eu estou errado, porque pela fisiopatologia da doença, ele vai melhorar em dias a semanas, não vai ser em horas, né? Então, sempre conhecer a fisiopatologia dos seus pacientes. Agradecer novamente o convite e, se quiserem fazer algumas perguntas. Lucas, obrigado, viu, cara? Agradeço demais a aula. E eu queria primeiro perguntar duas coisas, na verdade. Uma mais para os residentes, assim, na verdade é só uma provocação, principalmente os R1s. Se a gente colocar uma situação em que, por exemplo, você estava lá com um paciente com insuficiência respiratória, e daí você optou por fazer a ventilação não invasiva, e vamos dizer que naquele momento que chegou o aparelho, o plantonista não está ali, ele está ali, sei lá, no posto de enfermagem, checando algum exame, alguma coisa nesse sentido, e aí chegou o aparelho e você foi a primeira pessoa que recebeu, né? Queria que vocês pensassem, por exemplo, se vocês já estão familiarizados na montagem do aparelho, a conexão e os primeiros ajustes, né? Porque vamos colocar aqui a situação de um plantão noturno que você não tem um suporte do fisioterapeuta ali bem fácil, né? Isso para os residentes pensarem, né? E que de repente é uma coisa que pode ser trabalhada se porventura algum de vocês ainda estiver um pouco inseguro nesse sentido. E Lucas, assim, teria alguma recomendação? Eu vi que você colocou lá as sugestões da VNI de como programar e tudo, mas teria alguma recomendação que você faria nesse momento em que o residente está lá, está montando a VNI, está fazendo a conexão? O que você sugeriria em relação a parâmetros iniciais, como abordar o paciente, uma coisa assim de maneira mais prática? Não sei se eu consegui ser claro. Do ajuste inicial? Aquela coisa, não só a meta, onde você quer chegar, vamos dizer, mas o ajuste inicial. Você começa com uma pressão um pouco mais baixa, ou você consegue já chegar numa EPAP mais alta, você coloca o paciente na máscara e daí já sai, ou fica um tempo, como que você sugere aí? Tem aqui voltando aqui para a aula, aqui eu acho, para começar, eu acho bem válido, né, esses valores iniciais das pressões, pelo menos, para BIPAP e CPAP, né? Então, só lembrar o que é que você está tratando, né? Se seu paciente é DPOC, se seu paciente está hipercápnico, se seu paciente tem insuficiência respiratória tipo 1 ou tipo 2, se é uma insuficiência respiratória puramente hipoxêmica, ou se é, na verdade, um paciente com edema agudo de pulmão, que eu coloquei aqui CPAP, que você pode fazer, mas não está contraindicado fazer um BIPAP para edema agudo de pulmão, não. Você faz, sendo que você vai ter que colocar um EPAP alto, né? Ali por volta de 10. Eu acho que para ajustes iniciais, você pode colocar isso. Se o paciente for mais grave ou não está fazendo ainda uma frequência respiratória mais baixa, um volume corrente adequado, você vai titulando, né? Vai aumentando as pressões conforme a avaliação. Mas acho interessante, né? Porque, assim, as perguntas que você colocou, de saber realmente montar e iniciar lá a VNI, né? Inclusive no TRR, durante o dia, geralmente tem fisioterapia, né? Mas à noite, por exemplo, não tem, né? Então, se a gente indicar, é a gente que vai montar, né? Então, assim, é importante realmente que todos a essa altura já saibam pelo menos o início ali, né? Isso pode ajudar muitos pacientes. Beleza. Alguém quer fazer uma pergunta também, doutor Lucas? Parece que alguém ligou o microfone, não foi você mesmo. Teria alguma, enquanto alguém cria coragem ou qualquer outra coisa, teria espaço para máscara nasal em paciente em insuficiência respiratória? Não. Porque é um reflexo básico da gente. Como seria? Não. É um reflexo básico. Quando a gente está com falta de ar, a gente abre a boca. A gente quer respirar pela boca. Então, máscara nasal é para paciente estável mesmo.
Realmente não tem espaço para ela. Então, acho que se ninguém mais tiver nenhuma dúvida... O pessoal tá tão calado, tem eu... sempre a possibilidade de terem ligado aí, né, e fazer outra coisa. Não, acredito que não, porque tá todo mundo aí ainda. Bom, então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida... tem uma pergunta aí, o Davi? Diga aí, Davi. Professor, em relação ao PAVNI, paciente, na verdade eu teria que fazer uma diferença maior entre as pressões ins e ex, no caso, né? Isso para o paciente que está com hipoventilação. Que está com hipoventilação, né? Porque assim, o senhor falou que, que na verdade seria aumentar a EPAP, né? Para ofertar maior volume para ele. Não. Aumentar a EPAP é para o paciente que está mais hipoxêmico, que eu quero mais recrutamento alveolar. Para o paciente que eu quero aumentar mais o volume dele, eu preciso aumentar mais o delta, né? Para aquele paciente que é um mecanismo mais de hipoventilação, ou para um paciente que está realmente hipercápnico, que eu quero lavar o CO2, que é a indicação clássica do DPOC lá, que está lá rebaixado com carbonarcose. Né? O aumento da EPAP, né, recrutando alvéolos, até certo ponto, ele pode ter um pequeno ganho no volume também, né, se o paciente se beneficiar disso. Por exemplo, se você recruta mais alvéolos um paciente com edema agudo de pulmão, você aumenta um pouco o volume dele também. Mas é principalmente o delta, né, aumentar o delta. Tranquilo, obrigado, entendi. Mais alguém, pessoal? Acho que não, né? Bom, então agradecer de novo. Obrigado, Lucas. Obrigado mesmo. Excelente aula. E agradecer a todo mundo que veio também. E um abraço a todos. Até a próxima. E nos veremos em breve. Valeu, Siqueira. Boa noite, pessoal. Valeu, Sico. Muito boa aula aí, viu? Lucas. Valeu, Lucas. Foi top. Valeu.